trabalho de restauração no estado de São Paulo foi o Solar do Governador Dourado. Eu cheguei para fazer a pós-graduação e a dona Hilária me convidou para fazer o trabalho naquela época. Então a gente tem já as pessoas na academia, na região, os colegas arquitetos, quando falam na baronesa de Dourado, da língua da Cássia, porque foi o meu primeiro trabalho lá na USP. Bom, para fazer esse trabalho, em primeiro lugar, o incêndio realmente foi muito triste, é uma coisa muito chocante para quem trabalha com. Olha, desligou ali, né? Para quem trabalha com restauração. E na madrugada do incêndio, eu já estava sabendo via Orkut, e-mail, Facebook, tudo o que estava acontecendo em Rio Claro. Inclusive, eu recebi a filmagem do incêndio e amanheceu meio chorando inquieta, sem saber o que fazer, né, mas... E na medida que se pensou em contratar alguém para fazer o projeto, nada mais normal e lógico do que chamar outra vez a Cássia para continuar um trabalho de mais de 20 anos atrás. A gente, em primeiro lugar, vai apresentar o levantamento dos sistemas construtivos. Como a Paula falou e o Toninho, esse é um trabalho que é muito exaustivo, não é um trabalho fácil, nem um trabalho comum, tanto que a mão de obra está trabalhando tanto no escoramento quanto na recuperação, no salvamento dos escombros. É uma mão de obra especializada, não é à toa que a gente agradece ao Marco toda hora, porque realmente é um trabalho exaustivo, perigoso e muito cuidadoso, né? E científico, principalmente, que todas essas informações que a gente encontra, a gente cataloga, monta hipóteses e diagnóstico de trabalho, e é assim que a gente vai conseguindo restaurar o nosso patrimônio. Isso é o levantamento médico arquitetônico do solar. A gente tinha isso exaustivamente levantado desde há muito tempo. Então, todas as plantas, vocês veem que as plantas não são ortogonais, o prédio ele é torto mesmo. Então, todas essas medidas nos deram precisamente essa planta. E assim, a implantação, o tipo de cobertura, a técnica da cobertura. Aí o levantamento na época das fachadas, das elevações, da Avenida 2, tudo isso desenhado, e a gente tem todos esses detalhes em escala, né? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, dependendo da medida que a gente precisa executá-las. Aí as fachadas de lateral interna e os fundos, os cortes, demonstrando as técnicas construtivas, e principalmente um trabalho muito interessante da equipe de Tony Salazar, de uma perspectiva, uma montagem, simulação do tipo de técnica construtiva. Esse prédio ele tem uma técnica construtiva muito especial, que se chama gaiola pombalina, que não muito é divulgada e utilizada no Brasil inteiro, não. Principalmente utilizada nessa região, a partir do Barão do Café e a partir da legislação portuguesa de construção depois do terremoto de Lisboa, que se procurou uma técnica construtiva que fosse mais maleável aos sísmicos. Então, ela é inteiramente uma gaiola, né? É uma gaiola pombalina, porque foi o Pombal que começou a fazer essa pesquisa e incentivar e até obrigar a gente a construir dessa forma. Que ela é uma gaiola de madeira, então o Pombal, essa técnica é uma coisa interessante, ele casa o enxamel e as madeiras dos alemães e dos nórdicos com a taipa, com a terra dos árabes. Então é uma cultura portuguesa muito clara nessa miscigenação e uma busca de uma técnica mais interessante. Bom, a gente tem esse estudo, né, de todas as técnicas, de todos os desenhos, da forma como isso é construído. E nós fizemos um projeto arquitetônico, adotamos um partido que foi discutido com o IFAM e com o DEFAT, né? Principalmente no sentido, como o imóvel foi incendiado e praticamente perdido todos os vestígios internos, as suas estruturas internas, e nós temos toda a documentação possível para até se quisesse reconstruir exatamente como ele estava. Acontece que reconstruir como ele estava é assumir um único momento histórico
está no dossiê que a gente apresentou para a IFAM e Condefat para justificar o partido. Né? Então, nós temos esse estudo. A partir desse estudo, a gente fez uma proposta e, juntamente com a demanda da Prefeitura de Rio Claro, que é a construção de um prédio anexo de apoio ao funcionamento do museu, um museu com características do século XXI, obviamente. O museu, para ser chamado de museu, principalmente tem que ter reserva técnica e processamento técnico museológico, senão ele não é museu. Então, o principal era a gente conseguir projetar essas reservas técnicas e as áreas de laboratório de processamento. Tem que ter divulgação e difusão do seu acervo. Para isso, você tem que ter biblioteca, auditório, lugares de convivência e lugares de exposição. Então, a gente fez o seguinte: o partido adotado restaurar as fachadas completamente como eles sempre foram, porque nós temos todos os documentos para fazer essa restauração. Então, esquadrias, a altura de cobertura, a volumetria externa, ela vai ser novamente o nosso casarão de limpar. No pavimento superior do casarão, que é essa planta aqui, a gente está deixando a planta quase livre, somente com a marcação de piso dos ambientes que foram perdidos. E isso vai ser um grande salão, com copa para atividade e, obviamente, o apoio, que são os banheiros todos acessíveis. Isso na parte superior do casarão. Aqui a gente está vendo a projeção do prédio anexo, que vai ser enterrado na parte posterior. No pavimento térreo, a gente tem a mesma planta que todo mundo está acostumado. Então, a gente vai entrar no prédio e vai encontrar ainda aquele casarão. Opa! Entrei o botão errado. Você tem a entrada pela Avenida 2, você tem a escadaria, que vai subir para o pavimento superior, o mesmo desenho que nós encontramos atualmente. Você tem as áreas de administração, acolhimento e exposição que for necessário para o funcionamento do museu. Nós pusemos um elevador e uma escada que vai descer, e nós estamos criando nesse ambiente um subsolo. Então, escavando o prédio neste corpo aqui. Por que esse subsolo? A gente vai chegar lá. Nós estamos fazendo esse subsolo que a gente vai passar diretamente por um túnel para essa área que é de exposição e de reservas técnicas e de laboratório da museologia, né, que é no anexo que vai ser construído. Então, nós temos o pavimento térreo, a Avenida 2, a fachada superior, e nós estamos descendo para esse outro anexo. Aqui no térreo a gente tem os banheiros também, todos acessíveis. Essa é a planta do subsolo, que tem parte. Opa! É difícil aqui. Parte do subsolo do casarão, onde as pessoas desceram de escada, é uma área de transição. Aqui a gente tem o elevador, tem um café, cujo café você tem uma grande laje, que vai ter o café interno e mesinhas aqui fora para fazer o que quiser, e um túnel que lhe leva a um ambiente que tem uma iluminação cenital, um poço interno, certo? Então, isso aqui é uma exposição, você desce na arqueologia, você sai dos escombros e dos túneis da arqueologia e chega no céu da arqueologia, onde está tudo catalogado e exposto. Então, isso aqui vai ter uma área de exposição. Aqui é o laboratório de arqueologia, a reserva técnica de arqueologia, o laboratório de arqueologia e os banheiros desse andar, o laboratório do acervo da museologia, o laboratório da museologia, e isso aqui é uma coisa interessante, que é uma escadaria, e a gente vai vir desde lá de cima, acessando tanto esse andar, quanto o inferior, que é mais um subsolo, e outro elevador. Está dando para vocês entenderem. No segundo subsolo, você já chegou aqui, tem a biblioteca, né, o pátio
da Rua 7, apenas a gente vai ver essa pequena cobertura, que é a cobertura para o elevador e para as escadas. A gente tem uma coisa interessante, que o prédio, foi uma coisa discutida com o IFAM, inclusive para aprovação, que o prédio ele pode funcionar em conjunto com o anexo ou em separado. Por isso que a gente pode entrar para o prédio anexo pela Rua 7, diretamente, pega o elevador e vai lá para o subsolo. Ou desce a escadaria e vai lá para os 2 subsolos. Então, esse prédio, a gente vai fazer uma grande escavação, aí a arqueologia vai descobrir as mais coisas que devem ter nesse quintal, porque ele tem mais de 200 anos de vida, né? E de vida humana. E nós vamos, é como se fosse um poço inglês, que a gente chama. Você faz um recuo bem avançado, daqui está com 2,5 metros, mas pode ser mais ou menos, a depender da conversa com os engenheiros topuristas. E tudo isso tem abertura de janela e tranquilamente, quer dizer, isso é um recuo, o buraco inteiro é maior e o prédio está aqui dentro. E tem acesso direto pela Rua 6 também. Se quiser fazer um evento, um auditório, ou um trabalho de biblioteca, que não precisa trabalhar, usar o casarão, é só fechar o casarão e se pode trabalhar as duas coisas em separado. Essa a feição que vai ficar o anexo, quer dizer, simplesmente uma laje, né? Como se fosse um mirante para a cidade, você vê a Avenida Rio Claro, do resto da cidade, daí. E esse é o desenho do prédio, ele está dentro desse grande buraco. E uma simulação volumétrica de como o prédio vai ficar. Nós vamos ter nosso casarão de volta, a planta do térreo repetida, e lá nos fundos você tem somente essa coberturinha para elevador e escada. Uma coisa que me perguntaram é sobre o muro. O muro também é tombado. Esse muro é antigo, ele tem um desenho, ele representa uma época. Então a discussão de demolir um muro não é somente você colocar uma garrafa e chegar lá dentro, ou abrir simplesmente para ser uma praça. Pode ser uma praça e entrar com um portão que já existe, a gente pode até tentar abrir outro portão, mas ele faz parte do conjunto do prédio. Então não é vontade nem gosto, e sim uma discussão filosófica muito maior, se demole ou não o muro que faz parte do conjunto. E a equipe técnica sou eu, a Leila Diego e a arquiteta Cíntia, que não pôde estar presente hoje. Obrigada.